Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, se concentre naquilo que o Senhor Jesus quer falar contigo nesta noite. Aquiete agora, acalme teu coração. Não permita que nada venha competir com aquilo que deve ser o único lugar de plena devoção e foco da tua mente e coração nessa noite, que é ouvir a voz de Deus, que é ser tocado por Ele. Domingos são tão especiais, domingos são datas, o domingo é um dia tão marcante, tão especial para nós cristãos, é onde paramos tudo para estarmos aqui em família, para estarmos aqui em unidade, adorando a Jesus, celebrando a Ele, ouvindo a sua voz. O Senhor nos sustentou durante todos os domingos de 2025, nos marcou, nos presenteou, e eu não tenho dúvidas que nesta que ainda de maneira tão linda, de maneira tão especial, profética, esta é literalmente a última celebração de domingo das nossas igrejas Amor e Cuidado. Você que escolheu esse horário das 20. Eu creio que Deus quer fechar um ciclo, que Deus quer fechar uma estação. Esse ano foi o ano de uma nova unção. Olha agora aí no teu lugar, fala: Deus, eu não vou virar o ano sem de fato experimentar desta nova unção para este novo tempo. Só há uma forma de eu romper em 2026, é através de uma nova unção que foi liberada em 2025. E eu estou aqui neste último culto de celebração das igrejas Amor e Cuidado, o último domingo do ano, e eu estou com o meu coração cheio de expectativa. Diga isso para o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu prometo agora, eu entrego diante do Senhor como louvor, como adoração, o meu foco total, a minha atenção não compartilhada, a minha total devoção e ouvidos e coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar. Jesus, eu te louvo, eu te agradeço porque hoje foi um dia tão especial, um dia de festa, um dia de celebração, um dia de quebrantamento, um dia onde a tua palavra nos impulsionou para o novo. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos marcou desde a manhã, desde a primeira celebração. Eu te louvo porque todos os domingos deste ano foram especiais para o teu povo. E nesta que é a última celebração de domingo deste ano de 2025, mais uma vez nós aquietamos o nosso coração e nós colocamos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós clamamos para que o Senhor fale conosco, possamos sair daqui transformados, inspirados e motivados pelo Teu Santo Espírito a viver grandes coisas na nossa próxima estação, que é logo ali. Se manifesta em nosso meio, com a Tua presença manifesta, muda as palavras, muda as estações aqui. Senhor, traga apontamentos direto do Teu trono, para que os nossos corações sejam confrontados e com este confronto transformados. E que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Nós assim oramos. Amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Isaías capítulo 43, versículo 19 até o 21, diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Eu gosto desse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Entre elas, Deus está fazendo coisas novas. E quando Deus está fazendo coisas novas, geralmente elas já estão surgindo. Deus trabalha com processos. Deus, em muitas das vezes que Ele se movimenta,
os movimentos não são tão abruptos. Ele geralmente começa a soprar através do seu espírito a direção para o seu povo, das novas estações que ele quer que o seu povo entre. Então ele diz, olha, eu estou fazendo coisas novas, mas eu já estou me movendo. E quando os céus se movem, os céus nos convidam também aqui na terra a nos movermos. Você já aprendeu que você se move na velocidade da sua obediência. Lembra que nós conversamos algumas semanas atrás que o futuro ele não é um tempo, o futuro é um lugar. E você chega neste lugar em que velocidade? Velocidade da tua obediência. Porque aquilo que os céus estão falando, se nós aqui na terra nos alinhamos a este som, a esta voz, a esse comando do céu, então nós ganhamos velocidade. Então chegamos antes naquilo que o Senhor preparou e prometeu para nós. Então ele está dizendo, olha, os céus já estão se movendo, eu já estou apontando o caminho, eu já estou fazendo coisas novas. Quando nós falamos que 2026 será um ano do romper, o romper da tua vida, o romper do teu coração, o romper da tua casa, o romper do teu trabalho, tudo aquilo que você vai viver em 2026 já começou, não se engane. Nós já conversamos sobre isso nas últimas semanas. Se você está esperando virar o ano para mudar as coisas que precisa mudar, se você está esperando o dia 1º para se posicionar em coisas que o Senhor Jesus já pediu para você fazer, você já está atrasado. Os céus estão se movendo e Deus se move com quem se move. E ele fala, olha, já está surgindo. E eu acho interessante que ele fala, vocês não percebem? É uma pergunta até que me intrigou por muito tempo. Eu ficava pensando como que a gente pode estar diante de algo novo e não perceber. Novidades nos chamam a atenção. Você vê uma roupa nova, a roupa da moda para as mulheres, né? Uma novidade, uma tendência dentro da moda. Você que é homem, você vê um carro novo, um modelo novo de carro passando na rua, aquilo te chama a atenção. E eu ficava muitas vezes intrigado com esse texto. Como que pode? O próprio Senhor falando, vocês não estão percebendo que algo novo está acontecendo. E aí nós vamos entendendo que muitas vezes não enxergamos o novo porque estamos apegados demais ao velho. E também eu não vou ficar me delongando nisso, porque nas mensagens anteriores desse mês nós conversamos assim de uma maneira não proposital, mas de uma maneira onde o Senhor foi movendo cada peça, o Senhor foi dando domingo após domingo as palavras corretas. Incrível, como se você puxar na memória aí as nossas mensagens anteriores, elas estão se completando e nos preparando para um 2026, nos preparando para o nosso próximo ciclo, para a nossa próxima estação. E aí quando decidimos então romper com aquilo que estava no passado, quando decidimos não nos apegar àquilo que já vivemos, entendendo que Deus sempre tem mais, que Deus é um Deus de infinita graça, misericórdia, poder, e Ele nos prometeu uma vida em abundância, eu falo, então tá bom. Ou seja, aquilo que eu já vivi é bom, é lindo, eu sou grato e está num lugar cerimonial, mas Deus tem mais para mim, então eu avanço. Então agora eu começo a perceber, Deus está fazendo coisas novas. E sabe o que eu acho incrível? Lá no livro de Amós, se não me falha a memória, você vai perceber uma profecia e o profeta dizendo, amando de Deus para o povo, olha, por acaso eu vou fazer algo, eu vou mudar uma estação sem anunciar isso aos meus servos, os profetas? O que Deus está apontando lá em Amós para o profeta é que sempre que Deus está fazendo algo novo, Ele vem também anunciar aos seus profetas. Profetas todos nós somos. Fomos designados como profetas às nações. Pastor, como assim? Profeta não é só quem vem aqui, muitas vezes algum pastor sobe aqui no púlpito e ele libera palavras proféticas, ele fala do meu futuro, ele fala do meu presente, do meu passado. Não. Isso são dons ministeriais. Mas todos nós carregamos conosco também, porque o Espírito Santo habita em nós, um chamado para sermos profetas às nações. Profeta significa porta-voz. Você é alguém que é porta-voz dos céus aqui na terra. Você é a pessoa por quem Deus escolheu se manifestar, para abençoar a nação, para abençoar a tua casa, para abençoar os lugares onde Ele te inseriu. E Deus anuncia a você, se você estiver com o coração pronto e disponível, antes mesmo dele realizar, Ele quer anunciar para você o que Ele está fazendo. Para quê? Para você ser um coparticipante. Não porque Ele precisa de nós, não porque Ele depende de nós, mas
é porque Ele nos dá a oportunidade de participar da grandiosa e maravilhosa graça, do maravilhoso mover que Ele está fazendo na nossa vida, na nossa estação, na nossa nação. É por isso que tem uma frase lá no hall de entrada da nossa casa, aqui, da nossa família Amor e Cuidado, que está: Senhor, o que o Senhor estiver fazendo nesta geração, não faça sem amor e cuidado. É porque isso é um desejo real do nosso coração. Nós não queremos ser espectadores daquilo que Deus está fazendo. Se Deus nos dá a oportunidade de participar, não sei você, eu quero participar daquilo que Deus está escrevendo na história para os próximos anos. E você deveria nutrir isso também no teu coração. E Deus não faz nada disso sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Então deixa eu te dizer, hoje Deus está anunciando aqui para você muitas coisas que podem mudar o jogo não só da tua casa, mas daqueles que te cercam para o próximo ano. E se você se colocar nesse lugar de porta-voz de Deus, de alguém que quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo, eu te digo que você sairá daqui motivado, você sairá daqui animado, você sairá daqui cheio de expectativa, dizendo: eu ouvi a voz de Deus e eu não vou ficar só assistindo, eu vou participar de um ano do romper que vai ser extraordinário sobre tudo aquilo que me cerca. Bom, o tema desta noite, o tema desse domingo, ele tem tudo a ver com esta introdução que eu fiz, e tem tudo a ver com um novo ano que se inicia. Hoje nós queremos falar sobre preleção divina. E é fácil falar sobre isso porque o futebol no Brasil e os esportes de alto rendimento, eles furam a bolha de apenas uma faixa etária e apenas um grupo étnico ou social. Falar, por exemplo, de futebol hoje de maneira ampla, talvez não os detalhes, talvez não as coisas mais complexas, mas aquilo que é básico, aquilo que é geral, consegue conectar tanto no coração do homem, quanto talvez nas mulheres que nem gostam de futebol, mas talvez de tanto ouvir seus maridos, namorados, pais falando sobre o assunto. Basicamente 90% de vocês que aqui estão devem saber o que é uma preleção. A preleção nada mais é do que um tempo que os técnicos de esportes de alto rendimento têm com seus atletas antes do jogo, antes da partida, antes de um torneio. É quando aquele técnico ele chama os seus para perto e agora não tem mais tempo para treino. Eles já treinaram, eles já se capacitaram, eles já se prepararam, comeram certo, cuidaram de toda a parte fisiológica e eles chegam na preleção. O jogo está prestes a começar, talvez o jogo é no dia seguinte, e aí o técnico junta todos aqueles atletas e ele faz a preleção. Ele prepara geralmente aquele discurso, um discurso recheado de motivação, relembrando as últimas instruções que eles não devem esquecer daquilo que foi treinado, daquilo que foi preparado. Então, com todo aquele gás, com toda aquela motivação, a preleção ela faz com que estes liderados conquistem os seus objetivos. E não há jogo, não há campeonato, não há esporte de alto rendimento sem preleção. Isso é fundamental para que quando eles cheguem no campo, quando eles cheguem na quadra, quando eles cheguem para fazer o que tem que ser feito, eles façam do jeito certo. E nós vamos usar então desta analogia para falar sobre preleção divina. Veja se não tem tudo a ver com o que eu disse. Porque você se preparou. Você foi alguém fiel, você obedeceu os comandos, você está entendendo que a vida é feita de processos e você está respeitando as etapas e tem procurado crescer na tua vida cristã, se aplicar, ler a Bíblia, buscar ao Senhor, vir aos cultos, as palavras que liberamos aqui aos domingos, você está fazendo, você está se movimentando, se movendo em obediência e de repente estamos prestes a entrar no novo, estamos prestes a entrar numa nova estação e Deus vem hoje trazer uma preleção divina, estamos prestes a iniciar um novo tempo, estamos prestes a entrar em um novo jogo, em uma nova partida. E é como se Deus viesse então com esta figura de um técnico, onde Ele vai nos dizer o que fazer, nos dizer como nos portar, nos motivar e nos fortalecer, para não desanimarmos quando
logo em janeiro, talvez, enfrentarmos dias difíceis. Porque, não se engane, você que está achando que não, porque o pastor falou que é o ano do romper, então tudo vai dar certo em 2026. Não seja leviano. Em nenhum momento nós falamos que agora tudo vai dar certo para você, nada vai dar errado, e você pode viver de qualquer jeito, que agora é só alegria, é só festa, só felicidade. Não! Você já é maduro o suficiente para entender que este rompimento que nós temos declarado, ele vai pedir também de nós mais trabalho, mais resiliência. Ele vai cobrar de nós mais posicionamento, mais obediência. Ninguém rompe, ninguém cresce estagnado no mesmo lugar. Ninguém cresce fazendo as mesmas coisas. É loucura, é insanidade querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, tem algo novo vindo, mas este algo novo vindo pressupõe que também enfrentaremos dificuldades. E nesta noite, o Espírito de Deus vem com uma preleção divina para nós, nos dar força, nos dar ânimo, nos dar entendimento, que se fizermos aquilo que o nosso treinador supremo, aquele que o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem todo o poder e autoridade, se nós seguirmos as instruções dele e fizermos o que ele nos pede para fazer, eu quero te garantir, a vitória já é certa, porque ele já conquistou para nós, na autoridade do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos dar salvação e acesso a tudo aquilo que precisamos. Então creia, a vitória já é certa, se seguirmos, porque ele já ganhou, só fazemos a nossa parte. É só fazemos a nossa parte. Por isso, preleção divina. Deus faz isso o tempo todo. Deus faz isso o tempo todo o quê, pastor? Coisas novas? Talvez também. Deus é um Deus criativo, Ele está sempre inovando, Ele sempre está trazendo novos ciclos, novas estações, novas oportunidades. Sim, mas não é isso que eu quero me concentrar contigo nesta noite. Eu quero dizer para você que Deus faz o tempo todo aquilo que comentei há pouco, preleções, conversas, instruções, motivações que nos preparam para o jogo, que nos preparam para a vida, que nos preparam para as grandes coisas que Ele nos prometeu. Sim, Deus o tempo todo quer que os seus filhos tenham comunhão. Ele quer dar instruções e levar seus filhos a viver tudo aquilo que Ele planejou para eles. E a grande pergunta que surge nisso tudo é: se Deus fala o tempo todo, por que eu não ouço Ele? Ou por que eu não ouço o que Ele diz? A grande pergunta é como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos rodeiam o tempo todo. Talvez você esteja agora com uma pulga atrás da orelha e com uma inquietação dentro do teu coração: pastor, por que Deus não fala comigo então? Eu estou precisando tanto dessa preleção, confesso que eu estou entrando até meio cabisbaixo para 2026. Se preleção é isso, é tudo que eu estou precisando, de um técnico para colocar ânimo em mim, para um técnico que vai me dizer o que fazer. Por que eu não consigo ouvir a Deus? Por que Deus não fala comigo? Eu preciso muito ouvir essa voz, me fala o que eu devo fazer. A ansiedade, a falta de conhecimento, a falta de instrução bíblica tem levado muitas pessoas a ficarem perdidas buscando nas mais variadas fontes a voz de Deus. E pulam então de igreja em igreja, de profeta em profeta. Como esta falta de fidelização a um corpo tem feito as pessoas ficarem perdidas. Eu costumo dizer que nós estamos na geração Netflix. Porque hoje na Netflix você começa a assistir um filme. Pensa você que assistia filmes há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Você começava a assistir um filme na TV. O filme era ruim, não tinha outro. Era só aquele filme que estava passando. No máximo tinha um outro canal no mesmo horário passando o filme. Você tinha no máximo 2 ou 3 opções na noite. Se nenhuma das 3 prestasse, o que você ia fazer? Desligar a TV, não tinha o que fazer. Ou engolir aquele filme e assistir até o final. É ou não é? A galera da época das novelas. Hoje novela acabou, né? Ninguém assiste mais. Agora o pessoal migrou para séries. Mas a novela, se tivesse um episódio ruim da novela, você que gostava de assistir, você tinha que engolir aquele episódio ruim e esperar o outro dia. E outra, se passasse no horário que você estava ocupado, que você tinha um compromisso, já era, ia perder, não tinha como assistir de novo. Isso gerava o quê do povo? Fidelização. Mas hoje nós temos algo
que é bom por um lado, mas eu percebo que tem em outras áreas ocupado este mesmo lugar em nosso coração. Então, por exemplo, hoje você está assistindo um filme lá na Netflix, pô, não gostei, eu pulo para outro. E entre os milhares de filmes que tem no catálogo da Netflix, na pior das hipóteses, se você não achar nada, hoje é a era dos streamings, não é? Então eu vou para a Amazon. Não, então agora eu vou para a HBO. Agora eu vou para o Paramount. E aí você vai de streaming em streaming tentando achar alguma coisa para assistir. Você começa a assistir uma série, não gostei desse episódio, vou pular, vou para o próximo. Depois eu me entendo, depois eu me acho aqui na série. Depois eu vejo um resumo na internet. É assim, e as pessoas vão perdendo a fidelização. E quanto nós estamos falando só de filme e série, está tudo bem. O problema é que esse mesmo modus operandi, essa mesma forma de agir com filmes e séries, nós estamos carregando esta falta de fidelização para tudo. Empregos descartáveis. Você que é empreendedor, você que emprega pessoas no teu negócio, você sabe o quanto é difícil achar mão de obra qualificada hoje. O quanto a rotatividade de funcionários é enorme. Ninguém consegue ficar mais um ano trabalhando. Eu lembro de falar com, por exemplo, a geração dos meus avós. Meu avô, até hoje, se gaba e fala com orgulho no coração de ter trabalhado 35, 40 anos na mesma empresa, sendo fiel lá naquele lugar. Mesmo com empecilhos, mesmo com dias difíceis, hoje a coisa mais difícil de você achar em qualquer comércio, coisa difícil de você achar em qualquer empresa, é alguém com mais de 5, 6, 10 anos de registro. E o que dizer quando esta falta de fidelização vem para a igreja? Isso começou a atacar a igreja na pandemia. Aí a galera ia assistir o culto online. Não, acho que hoje o bispo Marcelo não está falando umas coisas que eu gosto, não. Já que eu não posso me reunir lá na igreja, alguma outra igreja deve estar online agora. Deixa eu assistir o pastor X. Não, hoje eu não gostei do pastor X também. Deixa eu assistir o pastor Y. E aí, esta falta de fidelização que aconteceu na pandemia continuou. E a gente está enxergando isso de forma cada vez mais catastrófica sobre as igrejas. As pessoas vão mudando de lugar para lugar. Não, sabe o que é? Está tudo bem. O pastor está dando mau testemunho, ele está fazendo alguma coisa que a Bíblia reprova, ele está em adultério, ele está alguma coisa. Não, está tudo bem. Não, mas a igreja começou a pregar heresia, saiu da sã doutrina, saiu da palavra. Não, está tudo bem. Então o que aconteceu? Não, é que deu o meu tempo aqui. É que meu tempo deu, e aí Deus está me levando para um outro lugar, porque lá eu vou ajudar mais, porque lá eu vou servir melhor, porque Deus está me mandando ir para lá. E deixa eu te falar, eu não sou leviano também de dizer que em algum determinado momento Deus não pode mover ciclos, estações. Às vezes acontece, eu seria até hipócrita de falar que isso nunca pode acontecer, porque tem pessoas que servem hoje aqui conosco de maneira tão linda, e que já serviram em outras casas e por algum motivo ou outro vieram para cá. Agora deixa eu te falar, o que não entra na minha cabeça são pessoas que não conseguem fidelizar 1, 2, 3, 4, 5 anos em uma igreja. No mesmo tempo que ele saiu daqui e ele já foi para outra dizendo que Deus moveu ele, daqui 2, 3 anos ele não tem a oportunidade que ele queria lá, porque essa historinha não cola. Porque Deus não fala mais comigo aqui, mas por que está falando com tanta gente? Porque Deus não... eu não sinto mais aqui. E por que tem tanta gente sentindo? Será que o problema está na igreja? Será que o problema está no pastor? Ou o problema está interno, está no coração deste que não entendeu a questão da fidelização e fica pulando de igreja em igreja, de profeta em profeta, para tentar ouvir aquilo que ele quer ouvir e não aquilo que ele precisa ouvir. E não aquilo que Deus quer apontar, porque não sabe respeitar processos, estações. Isso me preocupa. Isso muitas vezes abafa os nossos ouvidos para ouvirmos esta preleção divina e caminharmos para o futuro na velocidade da nossa obediência. Precisamos ser mais intencionais em gerar raízes. Precisamos ensinar os nossos filhos a importância da profundidade. Isso eu falo com muito amor, carinho no coração. Se você tem frequentado esta casa e veio de outra denominação, e veio de outra igreja, e ainda não criou raízes aqui, ainda não fincou raízes aqui, antes de fazer o nosso curso de membresia, ore a Deus. Ore a Deus, porque se for para vir, e daqui 1, 2, 3 anos, falar que deu seu tempo aqui, e agora você vai para outro ministério, ficar pulando de lugar para lugar, eu vou te falar, nós te amamos demais para deixar você cometer esse erro grotesco.
Faz o seguinte, faz um jejum durante todo o mês de janeiro aí, já que a gente vai virar o ano agora. Coloca diante de Deus e fala: Deus, eu já pulei de lugar para lugar, eu fico indo de lugar, eu cansei disso, eu preciso gerar raiz, então eu preciso ouvir a tua voz. É esta família que o Senhor está me dando para pertencer? Se for, seja bem-vindo, mas venha para colocar as tuas raízes no mais profundo, porque a mesma família que talvez te fere é a mesma família que te cura. A mesma família que muitas vezes nos encontramos magoados é a mesma família que nos anima. A mesma família que talvez em alguns momentos, porque somos humanos, te isola, é a mesma família que promove e proporciona comunhão. Então, por favor, creia que onde Jesus te plantar é para você colocar raízes profundas, para que as tuas próximas gerações também amem a Jesus nesse lugar. Ore, ore. Não estou dizendo que é para você vir sem orar, mas coloca diante de Deus. De repente Deus vai falar: não, não é aqui. De repente tem outro lugar. Tem tantas casas, tem tantas igrejas lindas na cidade. Alguma vez você viu alguém desse púlpito se colocando como os detentores da única verdade, os guardiões da sã doutrina, onde só essa igreja salva? Alguma vez você viu algum pastor fazendo isso aqui? Nunca. Tem tantas outras lindas igrejas na cidade fazendo lindos trabalhos. Mas nós estamos em uma obediência, uma visão que o Senhor nos deu, para esta casa. Então ore. Se Deus colocou no teu coração que é esta casa, vamos junto, mas vamos até o fim. A gente vai se espetar de vez em quando, mas já já a gente vai se abraçar de novo e a gente vai caminhar em direção ao propósito. A gente não é perfeito. Mas nós temos um sonho: transformar essa cidade para a glória do Senhor Jesus Cristo. E através dessa cidade as nações. E as pessoas vão, de religião em religião, de centro em centro, de terreiro em terreiro, de filosofias em filosofias. E quanto mais essa busca se torna acirrada, mais a frustração aumenta. Porque uma fonte diz uma coisa, a outra fonte diz outra, e você começa a perceber que não encontra a voz de Deus. Até o momento que você se quebranta e percebe que o problema está em você. E que essas decepções são tão grandes, e que se você não mudar, vão te fazer desistir da própria fé. Muitas vezes se sentindo desprezado. Quantas vezes conversei com pessoas com um amor genuíno por Jesus, mas com um sentimento do tipo: Deus fala com todo mundo menos comigo. Por quê? Estão frustrados porque fizeram do jeito errado. Estão frustrados porque não geraram raízes. Estão frustrados porque não entenderam como que funciona a dinâmica da intimidade com Deus. Vamos entender um pouquinho como que funciona essa intimidade com Deus? 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Acompanha comigo a leitura. Esse texto é precioso. Vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido esta noite. Com tudo isso em mente, eu quero te mostrar alguns princípios apenas de como que Deus age no que diz respeito a esta intimidade, a esta preleção, a esta voz que quer se manifestar, que quer falar conosco, que quer nos dar direção. 1 Samuel capítulo 3, versículos de 1 a 11. O menino Samuel ministrava perante ao Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Eu quero aqui dar uma atenção especial a esta frase: raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já haviam ficado tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Eli, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, eu não te chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, ele foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá, deite-se. Se ele chamá-lo de novo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então olha aqui, pela quarta vez,
Samuel vai se deitar e o Senhor volta a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel então disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel: vou realizar algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. O texto já começa dizendo que Samuel ministrava perante ao Senhor. Mas quem que é Samuel? Samuel é um menino que foi gerado já em um ambiente de milagres. A sua mãe, Ana, era uma mulher angustiada porque não podia ter filhos. O seu marido, Eucana, tinha uma outra mulher chamada Penina que dava filhos a ele e Ana não. Esta Penina, ela humilhava e ela zombava de Ana por não poder dar filhos a Eucana. E esta era a grande frustração da vida dessa mulher, que então não permite que a frustração roube a sua fé, mas ela, diante do Senhor, ela clama, ela se humilha. Diante do Senhor, ela vai ao templo e ela clama por um milagre. E nesse ambiente de fé, nesse ambiente de milagres, nesse ambiente de presença de Deus, Samuel é gerado. O milagre acontece, mas havia uma promessa que Ana faz ao Senhor, dizendo: ó Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou devolver este filho ao Senhor. E quando Samuel então nasce, depois da sua primeira infância, já tendo então amamentado ele, e agora ela cumpre a sua promessa, Samuel tendo chegado já ao final da sua infância, início da adolescência, ela leva Samuel ao templo, onde lá ela deixa aos cuidados do sacerdote Eli, para que Samuel pudesse servir na casa de Deus, pudesse servir no santuário, servir naquele lugar que era usado para a adoração do povo. Samuel então lá ministrava, trabalhava ainda com a idade de adolescente, diante do Senhor, aos comandos de Eli, o sacerdote da época. Mas me chama a atenção que o texto diz que raramente o Senhor falava, as visões não eram frequentes. Aí você pode dizer: mas pastor, você disse há pouco que Deus está fazendo preleções a todo momento. Deus está fazendo preleções a todo momento. Mas se tem algo que nos impede de ouvir a voz de Deus, é o pecado. O pecado, a separação de Deus, a desobediência é um obstáculo para ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 59, versículo de 1 a 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o seu rosto, e por isso ele não os ouvirá. Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10, a queda? Quando o homem e a mulher pecam, a Bíblia diz: eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então o Senhor chamou a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e me escondi. A falha nesta comunicação nunca é de Deus para com o homem, mas do homem para com Deus. A partir do momento que o pecado toma conta, a separação de Deus, porque Deus é um Deus santo, ela existe. E esta consequência do pecado é a acusação, que muitas vezes nos faz então escolher o esconderijo longe do Senhor. Isso abafa a preleção divina dele, que quer trazer instruções, mas por conta do pecado, da obstinação, da desobediência do nosso coração, somos impedidos de receber esta preleção. É o que estava acontecendo na época. Havia uma corrupção sacerdotal. Eli era um sacerdote que conhecia muito de todos os rituais judaicos. Ele conhecia demais de todas as tradições religiosas. Ele era o sacerdote, mas era alguém que já não tinha mais intimidade com Deus. Ele se tornou alguém que só conhecia a letra, que só conhecia os rituais, que só conhecia a religião, a religiosidade, e não conhecia mais ao Deus que tinha chamado ele como sacerdote. Os filhos de Eli eram ímpios. Você consegue imaginar isso? Um sacerdote, uma autoridade religiosa, e os seus filhos eram tidos como ímpios. Deus abominava os filhos de Eli, porque quando o sacrifício era entregue ao Senhor, lembra que na época a forma de expiação dos pecados era o sacrifício de cordeiros.
E quando estes cordeiros eram sacrificados no altar, nada poderia ser tirado daqueles que eram os sacrifícios. E a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles pegavam destes cordeiros que eram sacrificados, destas novilhas que eram sacrificadas, eles pegavam das ofertas levadas diante do altar, pegavam da gordura e da carne destes animais para fazer festas, onde havia prostituição, onde haviam orgias, onde havia bebedeira, onde havia tudo de mais baixo que você puder imaginar. Esta corrupção sacerdotal se tornou generalizada a ponto de você ver coisas catastróficas e desastrosas dentro do principal instrumento de conexão de Deus com o povo à época, que era o próprio santuário. E aí dentro de tudo isso, Deus não queria falar, é óbvio que Deus queria falar, mas Deus não encontrava um coração obediente. Deus não encontrava um coração disposto, disponível, porque a chave para ouvirmos a voz de Deus é a disposição de coração. Disposição de coração é a chave para ouvir, porque a escravidão no pecado expõe um coração independente, orgulhoso e surdo. Mas João capítulo 5, versículo 37 e 38 diz o seguinte: o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito, e vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem sua palavra que habita em vocês, porque vocês não creem naquele que enviou. O mesmo texto de João, capítulo 5, agora no versículo 39, diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Quem que Jesus está advertindo aqui em João? São os fariseus. Agora nós demos um salto temporal, e nós estamos aqui no ministério de Jesus, e Jesus advertindo os fariseus religiosos, autoridades religiosas da época, quanto ao mesmo pecado que Eli e a sua família sacerdotal também estavam cometendo no tempo de Samuel. Pessoas só apegadas à religiosidade, a palavras vazias. Essa turminha que eu estou falando para você, que sai pulando de galho em galho, não finca raízes em lugar nenhum, e querem se colocar como os estudiosos da palavra, os defensores da teologia. Ei, quer uma dica? Quer crescer na tua vida cristã? Fuja destes podcasts, fuja destes conteúdos na internet que ficam debatendo teologia sem propósito algum. Eu não estou dizendo para você não estudar a palavra. Eu não estou dizendo para você não mergulhar nas Escrituras. Eu não estou dizendo para você também não aprofundar as tuas bases sólidas em bons cursos teológicos. A tua igreja te oferece isso também. Isso é saudável, isso é importante. O problema é que tem pessoas que fazem o que Jesus está falando. Jesus falou assim: ei, fariseus, vocês estão lendo as Escrituras e não estão percebendo que as Escrituras, elas testemunham a respeito do Messias que haveria de vir. E aí o Messias vem e vocês rejeitam ele. Ou seja, o foco de vocês nunca foi a centralidade das Escrituras, que é o Messias, mas foi tão somente mostrar o quanto vocês são sábios, poderosos e arrogantes dentro do seu próprio estudo. E meus irmãos, tem me dado agonia, tristeza, de ver o estado que a igreja evangélica no Brasil se encontra. Irmão brigando contra irmão, pastor brigando contra pastor, se atacando nas redes sociais, no Instagram, nos comentários um do outro. Meu Deus, fuja disso. É um que não fala com o outro porque o outro crê na tribulação, o outro não crê. É o outro que não fala com um porque um é calvinista, outro é arminiano, isso, é aquilo. Quando um incrédulo entra numa igreja como essa, ele não quer saber a tua posição teológica, se você é calvinista, arminiano, pré-tribulacionista, amilenista. Ele não quer saber das tuas convicções acerca da graça, as tuas convicções acerca da salvação, as tuas convicções acerca do futuro e da escatologia. Não! Quando um incrédulo entra nesta casa, ele quer se encontrar com o poder transformador do Evangelho, naquilo que a Bíblia nos aponta como essencial. Nós devemos ter unidade.
Aquilo que é a sã doutrina, a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não muda, isso nós estamos juntos. E aquilo que sai disso é heresia. Aquilo que sai disso é paganismo, aquilo que sai disso é seita. Agora, nisso nós temos unidade plena. Nos demais aspectos, naquilo que não é essencial dentro da própria palavra, aquilo que a própria palavra traz margem para interpretação, nós temos então uma unidade de visão, uma unidade onde nós estamos apontando para um propósito, para um caminho, para um objetivo maior que estamos seguindo, mas nós temos liberdade de pensar, e o amor deve ser a base central de todas as coisas. Olha que catástrofe que Jesus está denunciando. Pessoas que só encheram a cabeça de informação, de conhecimento, e não traduziram aquilo através do Espírito em vida real. Ler a Bíblia por ler, qualquer um lê. Ser um estudioso da letra, qualquer um se torna. Mas ser um amante radical de Jesus, ser um amante radical da palavra, só o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Um cristão verdadeiro é um cristão apaixonado pela leitura das Escrituras. É um cristão que sim, ele tem uma teologia robusta, equipado. Ele sim se equipa, ele sim ama a palavra, mas ele ama Jesus e o Espírito demais. E é esse Espírito que vivifica a palavra e faz ele viver de fato aquilo que ele lê, faz ele viver de fato aquilo que ele conhece. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou falando sobre ímpios, eu estou falando sobre Eli, sacerdote, pastorzão, o líder geral. Eu não estou falando sobre incrédulo, eu estou falando sobre os fariseus. Os fariseus, hoje a gente tem o fariseu como um termo pejorativo, né? Na época, todo mundo queria ser fariseu. Você, pai que tem filha, entre um fariseu e qualquer outro, você com certeza gostaria que tua filha chegasse mais perto desses mestres da lei. Eram pessoas de autoestima, de alto escalão dentro do sistema religioso que imperava à época. Arrotavam muita perfeição, mas a Bíblia chama eles de sepulcros caiados. Por fora, bonitos. Por dentro, podridão. Por isso a voz de Deus já não se manifestava. Esse era o sacerdote ali. Me chama a atenção que em meio a tudo isso surge um coração disposto. Porque eu falei para você que a chave é disposição de coração. No meio de todo esse caos, no meio de toda essa loucura, surge um menino. Um menino. Não era um expert nas Escrituras, não era um grande líder, era um menino, mas um menino com um coração sensível e disposto a ouvir. E quando Deus encontra esse menino, me chama a atenção que no verso 3, diz que a lâmpada do Senhor não havia se apagado ainda, e Samuel estava deitado no santuário onde se encontrava a arca. Ele não estava na cama dele. Ele não estava em qualquer lugar, ele estava perto da arca, e a arca simbolizava a presença. Mas me chama também a atenção o fato de que no versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aqui, algo começa a se mover. Bom, Samuel estava deitado perto da arca, e a arca simbolizava a presença. Samuel foi gerado em um ambiente de milagres, e com certeza sua mãe falou para ele sobre o que ele iria viver em Deus. Sua mãe contou das suas experiências. E agora o versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia. Pastor, como assim? Como que o menino está deitado do lado da arca que simboliza a presença? Como que ele viveu uma história tão linda com a sua mãe e ele não conhecia o Senhor? É porque você precisa lembrar que a Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia foi escrita em outros idiomas. O hebraico e o aramaico no Velho Testamento e o grego no Novo Testamento. E no meio de tudo isso nós temos hoje então traduções. Existem palavras que à época eram usadas que não tem tradução literal no português. Então você tem aqui umas interpretações e adaptações para que chegue na nossa linguagem. Esta palavra, Samuel ainda não conhecia o Senhor, no original hebraico é Yadá. Ela não é o conhecer no sentido de eu sei quem é,
Mas é a mesma palavra usada, por exemplo, lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva, intimidade, se referindo a agora Adão e Eva se tornarem uma só carne, através da intimidade dentro de um relacionamento, dentro de um matrimônio. A palavra Yadá, ela fala sobre um relacionamento mais íntimo de alguém. Fala sobre um relacionamento mais profundo. Não é tipo, eu conheço fulano, eu sei quem é. Não. A palavra aqui, ela fala sobre uma intimidade. É óbvio que Samuel sabia quem era o Senhor. Ele sabia que sua mãe gerou ele em ambiente de milagres. E tanto é que ele estava de forma intencional do lado da arca, porque quem quer resultados diferentes, toma atitudes diferentes. Ele podia estar em qualquer lugar. Onde que ele estava? Perto da arca, porque ele ainda não tinha experimentado de uma intimidade plena, mas ele queria muito ter essa intimidade com Deus. Isso aqui me anima. Sabe por quê? Num culto como esse, eu não sei como que você entrou. Eu não sei o que você já viveu em Deus ou não. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu sei que se você tiver como Samuel, com muito desejo de experimentar dessa intimidade plena e de ouvir essa preleção divina, ele não resiste a um coração quebrantado e um coração pronto e disponível e disposto para ouvi-lo. E ele então visita Samuel naquele dia. Eu gosto, não vai ter aqui no telão, mas na versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz que quando Samuel ele ouve do profeta, faz assim, porque o sacerdote Eli, por mais que ele não ouvia a Deus, em algum tempo lá atrás ele já tinha ouvido, e ele sabia como que era a voz de Deus. Ele estava frio, ele estava distante, ele permitiu que ao longo do caminho o seu coração se esfriasse. Isso é uma direção para nós. Talvez você já viveu dias de intimidade, talvez você já ouviu muitas preleções divinas que te levaram para novos níveis, mas há quanto tempo você parou? Há quanto tempo talvez você permitiu que a religiosidade tomasse conta do teu coração e hoje você está desse jeito aí? Frio, vem para o culto, o pastor está falando, você está no celular, você está no WhatsApp, só vendo os boletos que você tem para pagar amanhã, esperando as buchas que vão chegar aí para você resolver na tua empresa. Muitas vezes olhando para tudo e para todos, permitindo que o teu foco e a tua atenção seja roubado, e você não está nem aí com que a palavra está sendo liberada. Tem dois tipos de pessoas hoje aqui. Tem aqueles que estão ouvindo uma preleção divina, e tem aqueles que estão ouvindo só a palavra do pastor Giovanni. Se você é do grupo que está ouvindo só a palavra do pastor Giovanni, eu sinto muito. Eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho nada em mim para te dizer que possa mudar alguma coisa na tua vida. Mas é o Eli, que um dia já ouviu a Deus e hoje ele não consegue mais. Mas existem um grupo de pessoas que são como Samuel, interessadas em não ouvir palavras de homens, mas ouvir uma preleção divina. E se você fizer parte desse grupo, eu quero te dizer, hoje você pode sair daqui muito transformado e muito animado para aquilo que Deus vai fazer na tua história e na tua jornada. Como Eli já tinha um dia ouvido a voz de Deus, ele fala, é verdade. Agora pensa aqui comigo. Vamos viajar. Eu não sei você. É claro que nós queremos ver as próximas gerações avançando, mas eu aprendi com os meus pais biológicos, eu aprendi com meu pai espiritual, eu aprendi com a minha liderança a investir nas próximas gerações sem perder a mesma intensidade, a mesma paixão por Jesus na minha vida, porque tudo começa com o meu exemplo. Eu olhava para a vida do meu pai espiritual, do meu líder, do meu bispo, e todas as vezes que ele via eu crescendo e avançando, eu via ele celebrando, mas ao mesmo tempo eu via ele apertando o passo e mantendo o mesmo nível de consagração e intimidade na vida dele. E isso me motiva a fazer o mesmo com os meus filhos, fazer o mesmo com as próximas gerações, os jovens, os adolescentes dessa casa. Se você acha que os teus filhos, que a tua descendência, que as tuas próximas gerações vão sustentar uma vida de intimidade só pelo teu discurso, não se engane, a tua vida é que fala. Por que eu estou falando disso? Porque penso eu que o Eli, tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, quando ele percebe que Samuel está vindo, amando de Deus, primeira vez, que isso moleque? Volta dormindo, não te chamei não. Segunda vez, terceira, na terceira vez o Eli cai em si. É Deus chamando ele. Eu não sei você.
Se eu sou Eli aqui, eu já caio prostrado, Deus me perdoa. Há tanto tempo que o Senhor não fala, o Senhor devia estar falando, é comigo que sou o sacerdote. O Senhor está escolhendo uma criança. Amém, glória a Deus que o Senhor está muito feliz que o Senhor está falando com Samuel. Mas o que eu estou fazendo da minha vida que eu não te ouço mais? E Deus não resiste a um coração quebrantado. Eu tenho certeza que se nesse momento Eli se arrependesse, Deus voltava a falar com ele. Mas ele faz o seguinte, não, vai lá, fala você com Deus. Quando ele te chamar de novo, diz, fala que o teu servo ouve. E quando ele fala, quando Samuel fala, fala que o teu servo ouve, na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia diz, Deus decidiu ficar ali. Deus decidiu ficar naquele lugar com Samuel. Mas Deus é onipresente, é os religiosos de plantão, é a galera que só vê a letra. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Sim, a Bíblia fala da onipresença de Deus, de um Deus transcendente, que sim, os seus olhos estão por toda a terra, mas a Bíblia também fala sobre a imanência de Deus. Existem lugares que Deus escolhe intensificar a sua glória e a sua presença, para que perceptivelmente nós possamos entender que Ele está entre nós para nos tocar, que Ele escolheu estar conosco porque Ele ama estar com filhos que querem ouvir a sua voz. Samuel então fala, Deus fala porque eu estou disponível, teu servo está ouvindo. E Samuel então recebe uma instrução de Deus. A palavra de Deus é, Samuel, eu vou realizar algo que fará tinir os ouvidos de todos aqueles que ficarem sabendo. Pastor, o que é isso? O que Deus fala de tão importante para Samuel? Eu não tenho tempo para passar toda a história aqui para você. Mas a continuidade do capítulo é Deus dizendo para Samuel, Samuel, fala para o Eli, que se ele e os seus filhos não se arrependerem, eu vou tirar o sacerdócio deles, e as gerações deles não continuarão mais servindo na minha casa. Diga que eles vão ser humilhados, que eles vão ser massacrados. Diga que se eles não obedecerem, eles serão levados pelos inimigos e coisas terríveis acontecerão. Diga para Israel que eles precisam se voltar a mim. E aqui existe uma decisão muito simples e muito singela. Porque não existe outro caminho para ouvir a voz de Deus, senão se prostrando, se quebrantando e com o coração contrito na face de amor do Senhor. Davi disse isso no Salmo 51:17. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu vou ler de novo para você. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração que se arrepende de não estar mais ouvindo a sua voz, de não estar mais enxergando a beleza dele nos detalhes. E quando Samuel então ouve a Deus, Samuel traz o recado para Eli. Samuel chega para Eli, mesmo sendo um jovem, na autoridade do que Deus acabara de lhe dar. Samuel, ele adverte. E sabe o que o Eli fala? Se Deus quiser fazer assim, que seja feito como Ele quer fazer. Insanidade, não é? Eli mais uma vez tem a oportunidade de se ajoelhar, de se quebrantar, de falar, Deus me perdoa. Por que eu deixei aquele lugar de oração que eu não devia ter deixado? Por que eu deixei aquele lugar de paixão que eu não deveria ter deixado? Por que eu deixei de servir como um dia eu já servi? Por que eu deixei de viver como um dia eu já vivi? Por que eu deixei de dar exemplo para os meus filhos como eu deveria dar? Me perdoa. Isso mudaria o jogo, isso mudaria tudo na história de Eli. Eli não faz, Eli permanece altivo, Eli permanece arrogante. Que Deus faça como Ele quiser. O final da história, os filhos de Eli vão para a guerra. Tratam a arca do Senhor, que era o símbolo da presença, com leviandade. De qualquer forma, a arca do Senhor é tomada. Nesta batalha, os filhos de Eli morrem. Quando os servos voltam para anunciar para Eli
que os filhos morreram e que a arca foi levada, ele cai para trás da cadeira, porque a Bíblia diz que ele já era pesado, velho, não enxergava direito. Ele cai para trás de susto, ele quebra o seu pescoço, morre. Diante dessa tragédia, uma das noras de Eli estava grávida e ela dá luz a um filho, e ela dá o nome daquele filho de Icabode. A glória se foi de Israel. Em contrapartida, nessa história a gente tem Samuel, um menino que decidiu se humilhar, um menino que decidiu ter o coração disposto, um menino que decidiu ouvir a voz de Deus. Esse menino foi o responsável por ensinar as próximas gerações a se voltarem para o Senhor. Esse menino foi o responsável para que toda uma nação de Israel voltasse a ouvir a voz de Deus, e que a arca um dia, através do rei Davi, voltasse para o centro da nação, para que a presença de Deus voltasse. Ei, nós estamos falando tanto de transformação de sociedade, transformação do Brasil. Nós cremos que Deus vai fazer, nós cremos que Deus vai operar, nós cremos que viveremos dias incríveis, cremos e profetizamos que os nossos filhos viverão em um país melhor, que os nossos netos viverão um avivamento constante até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, profetizamos, declaramos isso, mas isso só será feito através de homens e mulheres hoje posicionados com o coração de Samuel. Samuel foi determinante para que as próximas gerações reconduzissem a arca para a volta em Jerusalém. Hoje eu vim te convidar, te convocar. Hoje eu vim fazer um apelo para você. Não entremos em 2026 sem uma vida de intimidade plena com o Senhor. Não vamos entrar em 2026 sem estarmos ouvindo a preleção divina. Não vamos entrar em 2026 sem viver o que nós já vivemos. Não vamos entrar em 2026 sem a mesma paixão pelo Espírito Santo, pela oração, pela intimidade, pela presença que um dia já nos tocou. Não vamos entrar em 2026 sem a obediência que nos conduz na direção real. Não vamos entrar em 2026 sem a disposição de coração. Não vamos entrar em 2026 apenas com a letra e com conhecimento técnico. Vamos entrar em 2026 apaixonados por aquele que nos chamou e nos trouxe até aqui, e certos de que é este mesmo Deus que nos levará além, de geração em geração, para que o nome dele seja anunciado até que ele venha. Hoje a preleção divina para mim e para você faça com que a presença dele seja o teu tudo em 2026, porque só através da presença teremos condições de viver um ano do romper. Fique em pé no teu lugar. Eu quero muito orar por você. A gente tem um tempinho aí. Enquanto nós cantamos esta canção, eu queria muito dar a oportunidade a você de se quebrantar diante do Senhor. De repente você vai ter que fazer isso numa expressão de gratidão, de contrição, de quebrantamento. Sai do teu lugar, vem aqui na frente, nossa equipe de intercessão vai orar por você. Você que quer voltar a viver o que um dia já viveu, quer voltar a queimar por Jesus de uma maneira que você já queimou. Você que talvez nunca experimentou dessa intimidade, você quer hoje experimentar. Você que de repente tem se encontrado como eu disse há pouco, alguém que deseja que os teus filhos, os filhos dos teus filhos e as próximas gerações vivam também essa intensidade. Você quer corroborar, contribuir para que o reino de Deus continue avançando. Você quer fazer esta oração que nós temos feito: Deus, o que o Senhor estiver fazendo, não faça sem mim. Eu quero de fato viver um ano do romper, mas esse romper não virá sem a tua presença à frente. Porque a tua presença é o que me basta, a tua presença é o que eu mais quero, a tua presença é tudo o que me impulsiona a ir além. Cante, cante, cante. Enquanto nós cantamos, faça isso, se quebrando. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração contrito. Deus não despreza um coração na presença dele. Não tenho
presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Senhor, quem somos sem a tua presença? Quem somos sem a tua graça? Quem somos sem o teu amor? Deus, não entraremos para um ano de romper sem ouvirmos a tua voz, sem amarmos a tua presença, sem alinharmos o nosso coração e sem termos em ti a disposição que é a chave para ouvir os teus comandos e avançarmos rumo às coisas que o Senhor tem preparado a nós. Não é sobre apenas mais um ano, não é apenas sobre mais uma estação, é sobre gerações que precisam se manter alicerçadas em ti. É sobre ver os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos enraizados na tua palavra, enraizados no corpo de Cristo. E que isso venha através de bons exemplos. Senhor, nos livre de sermos como Eli, que deixou de ouvir a tua voz, que deixou de ouvir aos teus comandos, que deixou de ouvir as tuas instruções. Nos livra de ser como Eli e os fariseus também, que se apegaram demasiadamente à letra e à religiosidade, se esquecendo do teu Espírito que vivifica. Nos faça ter o coração de Samuel, um menino apaixonado pela intimidade, um menino apaixonado pelo Senhor, um menino apaixonado pela tua voz. E que carreguemos como Samuel carregou, uma missão de instruirmos as próximas gerações e os reis desta terra a conduzirem a arca do Senhor de volta ao centro da nossa nação, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Ouvimos hoje a tua preleção e saímos daqui entusiasmados e confiantes de que um romper nos aguarda, não na força do nosso braço, não na nossa capacidade humana, mas um romper nos aguarda, porque estamos em ti e o Senhor vai à nossa frente. Não queremos o romper pelo romper, não queremos crescer por crescer, não queremos chegar no futuro pelo futuro, mas é porque o Senhor está lá. Nós só queremos o propósito porque encontraremos contigo nele. Que o nosso coração permaneça pulsando de paixão pela tua presença. Essa é a nossa oração neste último domingo do ano de 2025. Deus, obrigado por tudo que o Senhor aqui fez. E que o teu grande amor, que a graça maravilhosa de Jesus, as doces e ricas consolações, assim como o poder e a íntima amizade com o amado Espírito Santo, seja com teu povo hoje e para todo sempre. Amém.